Tudo bem? Hoje vamos falar sobre a processadora automática, né? Eu vou fazer uma aula prática, digamos assim, mostrando para vocês como funciona a processadora e como se utiliza ela. Então nós vamos ver algumas coisas como as peças e o funcionamento interno da processadora. Vamos comentar também sobre a preparação do químico, como se usa o filme, como passa o filme na processadora, ter algumas ideias, algumas dicas, e por fim, fazer toda a parte de limpeza, tanto da processadora como dos tanques. Eu vou mostrar para vocês uma Macrotech MX2, que é o que a gente tem aqui no nosso laboratório de processamento de imagem, né, nosso laboratório de radiologia, que é um modelo brasileiro, digamos, bom, bonito e barato, tá, que a gente encontra muito aí pelo Brasil. Tem algumas vantagens, né, que ela é de fácil manutenção, fácil limpeza, e também já se sabe que tem muitas peças ainda disponíveis no mercado aí via sites. Ok? Vamos começar então. Então vamos ver agora por dentro a nossa processadora, tá? Outra vantagem dessa Macrotech é que ela é facilmente desmontável, né? Então a gente pode tirar aqui as tampas, né? Então vamos começar com essa tampa. O que a gente tem aqui? Os rolos, ou os racks, né? Que é o conjunto de rolos. Então vamos tirar um rolo aqui, tá? Esse aqui é da revelação, certo? Da etapa de revelação. Então esse é o rack, que é o conjunto, né? E aqui a gente tem os rolos. Lembrando que o vermelho, revelação, né? É importante para não confundir, tá? Na hora de trocar. Então a gente vê as engrenagens, né? Molas aqui para garantir a pressão do rolo, e com isso você ao mesmo tempo tracionar o filme, mas sem apertar demais por causa da gelatina. Então veja que ele tem um molejo, né, que é justamente para aguentar a pressão. Rolos diferentes, tem seus motivos, né, do material, certo? Até porque o processamento da mamografia, você tem a parte de baixo sem emulsão e mais emulsão na parte de cima, então está a questão de pressão, certo? Muito bem. O que acontece aqui? Primeiro, importante, né? Não há lubrificação, não há óleo, nada, porque senão contamina o químico, porque tudo isso daqui vai dentro do tanque, certo? Então vai dentro do tanque, tudo isso aqui vai imerso, certo? Somente essa roldana aqui que dá o sincronismo de todos. E aqui nesse tanque a gente já pode ver que a gente tem o aquecimento, certo? Uma resistência aqui que faz o aquecimento do revelador para manter a temperatura ideal. Como isso aqui é de alumínio, esse aquecimento passa para o fixador, claro, vai perder alguns 2, 3 graus, não tem problema no fixador, mas aqui tem que ser mantido constante. O reto do fixador também mais ou menos do mesmo estilo, certo? Então, de novo, coisa importante quando for fazer a limpeza, né, é ver se ele está rodando leve, digamos assim, né? Você vai se acostumar, então vai saber que não tem problema, não está trancando, certo? De novo, isso aqui vai tudo dentro do líquido, então vai aqui dentro do tanque, porque não precisa de aquecimento, né? Então não tem aquela espiral de resistência, certo? Então aqui, rack normal, as engrenagens, as molas, né? Tá? Então rolos diferentes, como eu disse, que tem algumas funções diferentes. Por fim, nós temos o rack da água, que é igual, mais ou menos, certo? Também engrenagem para fazer o sincronismo, certo? As outras engrenagens, as molas, então a gente sempre, quando faz a limpeza, a gente dá uma revisada assim, né? Para ver se está tudo certo, se nenhuma dessas molas arrebentou nem nada. Ok? Bom, feita a parte de cuidar sempre as cores, feito revelação, fixação e lavagem, vamos para a secagem, certo? Então aqui, né, a facilidade da Macrotech de você retirar as tampas. Então aqui a gente tem um conjunto de rolos também, certo? Você pode também tirar e fazer a limpeza, mas aqui a gente não vai fazer. Aqui vejo que já tem rolos de
papelão, digamos assim, tá? Para já absorver um pouquinho de água. E também temos a bomba aqui, o ventilador que joga um ar quente, certo? Você pode ver aqui, então, o motor, o soprador, certo? E tem um conjunto de resistências, tá? Que vai aquecer, certo? Conjunto de resistências aqui no meio que vai pegar esse ar quente, certo? E circular aqui para aquecer o filme e fazer a secagem. Então, o que nós temos aqui, né? Aqui embaixo um botão liga e desliga, certo? Onde então começa a funcionar, dá para ouvir o barulho da ventilação, do ar quente e da processadora funcionando com os motores, tá? Então o motor cuida desse fuso aqui para fazer o giro, tá? O giro de todo mundo sincronizado, certo? O que a gente tem mais aqui de importante? Tá? Nós temos um controle de velocidade. Então a gente pode ver que aqui a processadora parou, tá? E aqui você então controla a velocidade. Na verdade você controla o tempo, né? Então você tem um controle de velocidade aqui, você vai trabalhar não exatamente com a velocidade, mas é com o tempo. Por exemplo, o tempo de seco a seco, né? Ou seja, aqui entrar aqui e sair lá seco de 90 segundos, por exemplo, tá? Ou um pouco mais, 2 minutos, né? 180. E você pode então diminuir isso para a mamografia, por exemplo, deixar um tempo mais lento, né? Que é uma exigência, certo? Então você pode usar ela tanto para a mamografia como para a radiografia convencional. Certo? Também você pode eventualmente ajustar por algum problema do seu filme. Esses dois botões aqui, vermelho revelador, azul fixador, o que você faz? Você vai usar essas bombas, você vai usar essas duas bombas aqui que vão colocar mais químico, um pouquinho mais de químico no tanque de revelador ou no tanque de fixador. Então essas bombas aqui, isso aqui é automático, certo? A partir de 2 metros quadrados de filme que passa, ela automaticamente faz esse reforço, chamado reforço. Na verdade, você vai completar o químico. Por quê? Porque a sua processadora vai fazer com que o filme ele acabe absorvendo o líquido químico. Então você vai diminuir o nível. Você tem que recolocar isso a cada tempo. Mas se você achar que precisar, você pode colocar isso manualmente. Outra coisa importante também, você tem por fim o controle de temperatura, tá? No qual você pode também aumentar ou diminuir a temperatura do revelador também por causa, por exemplo, da mamografia ou da radiologia convencional, que precisam de temperaturas diferentes, principalmente na parte de revelação, ok? Depois tem fusíveis aqui, o controle normal. Outras questões aqui também importantes, que é, você tem então o controle de água, também a entrada de água, ela é feita por essa válvula. Então quando está funcionando, normalmente, está entrando água, e essa água já está sendo jogada embora para não acumular no tanque. Então você tem essa válvula de controle de água. Você também tem uma bomba aqui, com 2 estágios, certo? O que faz? Essa bomba aqui, ela vai jogar, então, vai puxar na realidade de uma ponta do tanque, a gente pode ver aqui,
Então, ela puxa daqui, desse canto, e joga aqui. E faz com que? Faz com que esse químico circule, tá? Para justamente evitar o acúmulo, né? Pelo menos durante o processamento, o acúmulo da sujeira que sai da revelação e depois da fixação, fazer com que isso circule, fique mais homogêneo, ao mesmo tempo que faz com que o químico novo, digamos assim, né, entre bem no filme, circule bem, tá? Então fazer essa circulação de químicos é importante, tá? Por fim, a parte de esgotamento. Então você tem aqui toda a parte de esgotamento de água, de fixador, de revelador. No caso aqui a gente faz um esgotamento único, né, para o mesmo recipiente, depois é descartado, certo? Mas, por exemplo, quem quer recuperar a prata pode separar aqui a prata do fixador e da água, certo? Outra coisa importante também, a gente tem aqui que é o reforço, como eu falei, que são esses dois canos aqui. Então isso aqui é interessante de novo na Macrotec. Então aqui na Macrotec também, né? Na verdade o certo não são esses tipos de canos aqui que a gente colocou, que a gente adaptou, mas sim esses canos vão aqui para dentro e depois saem os canos fininhos. Então, pessoal, a preparação dos químicos hoje. Antes de mais nada, é importante lembrar que a gente tem que ter os equipamentos de segurança, utilizar sempre luva, utilizar sempre um óculos de proteção. No meu caso, como não tem aquele óculos fechado, a gente utiliza sempre mesmo, mas para comparar, né, para explicar. Utilizar também esse agitador que nós temos aqui, é uma pá, né, para que a intenção dele é não fazer muitas bolhas de ar e tudo mais. Então a gente sempre utiliza esse também. De equipamentos de proteção, por enquanto é isso. Ficar atento também sempre que a gente for preparar, aqui no caso a gente vai começar com o fixador, certo? Leia as instruções do rótulo, porque fabricante para fabricante muda as proporções, muda uma série de instruções que você tem que fazer o passo a passo. No nosso caso aqui, esse fixador que nós temos, ele é composto por duas partes, certo? Que ainda tem que ser diluído em água, ele é concentrado. O que nós fazemos então? De início, nós botamos a parte A, geralmente essa parte maior aqui. Nesse caso aqui específico, esse conjunto aqui, com essa bombona e essa bomba menor aqui, ele é capaz de produzir 20 litros. De acordo com a demanda do serviço e tudo mais, recomenda-se sempre fazer o kit completo, a menos que depois tu faça uma regra de 3 e tudo mais, para não completar o tanque inteiro, certo? Então, o que a gente faz? A gente primeiro despeja, sempre quando for despejar, tente botar a bombona mais próximo possível do tanque, para evitar respingos e tudo mais. Se possível ainda, faça esse derrame numa das paredes do tanque, certo? Para evitar essas bolhas de ar, que não são interessantes para os químicos, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Notem como ele simplesmente derrama, ele não agita tanto. No caso aqui, nós completaríamos o tanque inteiro, certo? Mas como uma fim de demonstração. Posteriormente, botamos a parte B, mesmo esquema, sempre evitando respingos e evitando bolhas de ar. E por último, completaríamos com a água. Interessante, o final, às vezes, quando nós não temos uma mesma coisa sempre na parede interna do tanque, certo? Fazeria completaria, certo? O volume aqui desse tanque. Importante também sempre a gente ter em mente o quanto de químico nós temos no tanque para fazer essa nova mistura, certo? Porque quando eu tiver que completar com água, se eu não tenho um recipiente, eu tenho que estar atento a quanto que tinha no tanque para fazer essa completitude e dar exatamente a mistura que é pedida pelo fabricante, ok? No caso desse nosso fixador aqui, seria uma bombona dessa, se não me engano são de 5 litros,
mais esse 1 litro, mais 14 de águas, é capaz de produzir os 20 litros de fixador que nós precisamos, ok? Agora fazer. Sempre de agitar. O certo é que o tanque tivesse um pouco mais preenchido, mas fazer movimentos verticais, certo? E ir rodando de forma vagarosa, ok? O indicado é que tenha 2 desses aqui, um para o revelador, um para o fixador. Se não for possível, sempre quando for trocar para fazer agitar no tanque do fixador e posterior no revelador ou vice-versa, é muito importante que tenha que se lavar essa parte para evitar a contaminação entre os químicos, certo? Posterior a isso, utiliza sempre uma tampa de superfície para evitar sempre o contato do químico na parte superior com o ar, certo? Então é mais difícil essa troca de sócio. E depois fechamos o tanque. E o revelador, o fixador, perdão, está pronto para uso. Atente-se sempre também. Geralmente os tanques ele vem com coloração para evitar que tu faça o químico errado no tanque errado, certo? No caso aqui nós temos a cor azul identificada pelo fixador. Geralmente também segue a identificação dos químicos, ok? E também geralmente segue a identificação na processadora, para evitar que não haja troca em nenhuma dessas 3 partes, certo? O químico certo tem que ir no tanque certo. Agora então, pessoal, vamos fazer o processamento químico agora desses filmes radiológicos que nós temos aqui, utilizando, estando prontos os químicos preparados previamente, correto? Ligamos a máquina. Lembre-se que quando for o primeiro filme do dia, a máquina geralmente ela tem que fazer uma série de processos para aquecer o nivelador e aquecer as resistências da secadora antes de fazer qualquer processamento. Ela geralmente dá um apito sonoro, um sinal sonoro, indicando que está tudo ok para fazer a revelação do primeiro filme, o processamento do primeiro filme, ok? E daí, no caso, com o apito sonoro, poderemos iniciar o processamento do primeiro filme. Quando inserir o filme na máquina, lembre sempre de verificar se não há poeira ou alguma coisa que possa depois causar artefatos no processamento do filme, certo? Então, uma limpadinha assim. E quando for fazer um movimento de inserção do filme, lembre-se sempre de apoiar o filme no canto da direita, certo? De forma uniforme e empurrá-lo para dentro. Sempre nesse sentido, evitando que o filme ele entre de forma angulada, ok? Geralmente ele tem um pequeno, esse foi a apito sonoro, geralmente ele tem uma pequena forcinha para o filme fazer o primeiro encaixe aqui. Não, tá. Tá. Ok, fazendo a inserção então do filme, como eu disse para vocês, apoiando no canto direito aqui e de forma uniforme inserir o filme. Depois dessa primeira forcinha, ele vai de forma automática, ok? E vai começar a passar naqueles rolos que a gente mostrou para vocês ali. Primeiro revelação, depois a fixação, lavagem e por fim a secagem, ok? Antes de inserir o próximo filme, a máquina também ela dá outro apito sonoro. Está indicando que o filme já andou suficientemente no rolo a ponto de um outro filme que for encaixado, ele não ter contato com esse filme, certo? E não ter o filme ficar grudado ou coisa do tipo, porque dá uma pressão muito grande entre os rolos ali. Pode fazer com que eles fiquem grudados e não revelem essa parte onde tem esse overlap, né? Passando o segundo filme. Geralmente, essas máquinas, ela tem essa largura máxima de 35, certo? Que seria a largura máxima que nós temos no filme. Lembrando que 42, no caso, ficaria na longitudinal. E ele vai automaticamente. Além do apito sonoro, que às vezes o exaustor da sala é muito alto, ele também dá um bipzinho luminoso, certo? Pronto para passar o próximo vídeo.
tendo finalizado o processamento do filme, importante nós fazemos uma verificação manual no filme, ver se ele não está ainda pegajoso, se ele não está grudento, que pode ser alguns indicativos que ou a tua lavagem ou a tua secagem não está sendo feita de forma eficaz, né? Se for o problema da secagem, interessante que é muito simples a gente fazer a regulagem de temperatura do ar que está circulando ali dentro, através desse termostato que temos aqui, que ele consegue controlar a temperatura das resistências, certo? Está fazendo a circulação do ar ali. Então, às vezes, se ele sai muito úmido, a gente pode aumentar um pouquinho a temperatura, certo? O indicativo é essa pontinha aqui. Nós fazemos daqui, por exemplo, 80 graus, que teoricamente já é suficiente para a gente fazer a secagem do filme e ele sair dali sem estar úmido, certo? Então chegou agora a hora triste, né, de fazer a limpeza da processadora e dos tanques. Normalmente o que se faz são 3 ciclos, certo, de preenchimento do tanque. Então você, digamos, já fez uma lavagem, né, limpou tudo, aí fez um tanque de químico, usou até ele chegar perto do fim, completou, né, fez uma segunda carga, gastou, fez uma terceira carga e o ideal ali é que você então não faça o quarto preenchimento sem antes fazer a lavagem. Por quê? Porque o químico, ele em contato com o ar, né, apesar de ter aquela tampa de proteção, ele acaba entrando em contato e criando cristais, tá? Como se fossem pedrinhas de sal, por exemplo, cristal mesmo, cristaliza. Então é importante você limpar, porque esse cristal pode ser puxado ali pela bomba e depois, como o rolo faz pressão, o cristal pode então ficar marcado no filme, ficar preso na gelatina do filme, tá? Por isso a importância de se cuidar sempre dessa parte. Então praticamente estamos com o tanque vazio, né? A gente tira aqui então essa tampa flutuante, né, que vai estar cheia de químico, por isso luva, óculos, né? Certo? Colocamos aqui para lavar, dá para tirar o excesso aqui, depois a gente então usa uma esponja macia, tá? Se quiser pode usar um pouco de detergente, pouca coisa, detergente neutro, pouquinho, só para ajudar, né? E enxaguar bem para não contaminar. Fez a lavação, vou lavar um pouco aqui também, porque a gente tem os gases aí para a floração do químico, tá? Fez a lavação aqui, vamos para o tanque. Esse caso, o tanque está vazio, então é fácil. Vou derramar o químico fora, certo? Tá? A importância aqui então de ter um local para lavação perto dos tanques. E vou lavar, certo? De preferência realmente tirando o tanque e lavando ele assim, certo? Porque se você fizer no próprio local, por exemplo, né? Se você fizer aqui, né? Você vai fazer assim, você não vai conseguir tirar, você vai jogar água, vai esfregar, vai jogar água, ainda assim para ficar no fundo. Se você consegue levantar esse tanque, né? A princípio vai estar vazio, e jogar ali, fica bem melhor. Tá? Fez isso, vai esperar secar, né? Se quiser depois passar um pano seco, alguma coisa assim para poder secar, você vai então proceder a preparação do químico novamente, certo? Lava os 2 tanques, ok? Tá? Vamos deixar aqui secando e aí vamos para a processadora. Bom, então dando continuidade à questão da limpeza, né? O que a gente faz? A gente tira os racks, né? Pode deixar escorrendo um pouco, certo? Porque vocês sabem que o químico ele é muito corrosivo, né? Ele estraga a roupa, estraga piso, estraga tudo. Então, quanto menos você pingar no chão, melhor, certo? Aí leva para o seu ambiente, para a sua bancada de lavação. O que você vai fazer? De novo, vai usar uma esponja mais suave, né? Por exemplo, a parte amarela daquelas esponjas de 2 cores, verde e amarelo. Vai limpar, vai girando, vai limpando, certo? Também, de preferência, sem nenhum químico, tá? Só esponja, tá? Aqui não precisa limpar, certo? A não ser
se você vê que está com alguma pedrinha, algum cristal, alguma coisa assim, né? Você pode então limpar, senão pode morder aqui, sair pedaço da esponja. Limpa tudo, certo? Toda a limpeza. Como sempre, aproveita girando aqui, vê como é que está o funcionamento, todas essas engrenagens, se está pesado, se está leve demais, as molas, certo? Passa bastante água, ou então, às vezes até melhor, né? Você ter, então, uma mangueira, tá? Jato um pouquinho mais forte. Tá? Para poder pegar nos cantinhos que não consegue chegar a esponja, tá? Fazer essa lavação bem lavada, ok? Depois deixar escorrer, tá? Deixa aqui escorrer. Muito bem, vai para o fixador, vai para a parte de lavagem, tá? Limpa os 3 racks e, no caso aqui a gente deixou com água, né, por causa do que química muito forte, a gente trabalha aqui fazer uma videoaula com um químico verdadeiro, tá? Bom, como é que a gente faz o esgotamento, tá? Então, o que que a gente faz? Ele tem esse ladrão aqui, tá vendo? Então, se por acaso você não gastar muito químico na hora de passar o filme, né, e o reforço acabar colocando demais, você tem um ladrão aqui para não extravasar. E esse ladrão aqui, ele é desmontável, né? Então você pode tirar e tem acesso a um buraco ali onde sai toda a água. Muito bem. Aqui você pode então também ver como é que está a argoela de pressão, aqui essa borrachinha que é importante para justamente não vazar. Da mesma forma, você tem também aqui esse esgotamento nesse sistema aqui, de novo, tem esse recorte aqui que é o que a gente chama de ladrão, né? Caso haja extravasamento, ou melhor, para não haver extravasamento, então você tira e da mesma sorte você vai lavar todo o resto de lavação e vai fazer o esgotamento, tá? Bom, você pode também aproveitar no finalzinho do esgotamento, que a água está indo embora, né? Você pode já ir fazendo, tá? Pode usar essa água aqui fazendo a limpeza. É comum, tá? De acordo com o tempo que você deixa para fazer a lavação, de que a gelatina, né, e toda, digamos, a sujeira que sai do filme, do químico, etc, fique grudado, né, somente embaixo, né, de acordo com como você utiliza esse equipamento, né. Se é um grande movimento, o químico circula mais vezes, então ele não se deposita tanto no fundo. Então você faz a lavação, esfrega tudo direitinho, certo? Aqui sim, só nos tanques, não vá tentar limpar motor nem nada, porque aí você vai ter problema, tá? Só aqui os tanques de alumínio. Aqui também não foi comentado, você tem aqui um medidor de temperatura, um termopar, que mede a temperatura do revelador, conforme você pediu, ele vai verificar se está na temperatura, e também isso daqui que joga água, e para que a água, principalmente se você está num ambiente muito frio, numa região muito fria, a água aqui, o cano de água passa pelo revelador para dar uma pequena aquecida, né, para não chegar gelada aqui no tanque de lavagem, certo? O fixador, por contato metálico com o tanque de revelador, então o calor passa, mas aqui poderia não chegar a uma temperatura adequada, né? Então se coloca esse cano aqui, né? Pegando um pouquinho do calor do revelador e trazendo para cá, certo? Fez o esgotamento, né? Aqui sobrou um pouquinho aqui no fundo, então você faz a limpeza, ok? Os tanques estando secos, né? Você pode então colocar aqui
encaixar direitinho, branco, água, azul, fixador e vermelho, revelador, tá? Bom, aí o que acontece? Os tanques estão vazios, então o que você pode fazer, tá? Pode apertar aquele botão e o botão então começar a trazer o químico, certo? Que vai demorar um pouquinho, aquele botão não puxa muito, na verdade ele põe alguns ml de líquido só a cada, como eu disse, depende do fabricante, 1, 2, 3 metros quadrados de filme, né? Então cada vez que entra um filme ele marca, né? Ele tem esse sensor aqui, então quando passa o filme o sensor levanta, ele começa a marcar um tempo para avisar quando você pode colocar outro filme, né, se você tem uma alta produção, e ao mesmo tempo ele fica contando ali os filmes que passam, o tamanho, né, pelo tempo que isso aqui fica de pé, para poder calcular quando tem que abrir o reforço e completar com tantos ml de químico, revelador e de fixador, ok? Então se você achar que está com um nível um pouquinho mais baixo, ou porque você recém está enchendo o tanque, você pode apertar os botões ali que a gente mostrou antes, que vai preencher. Ou então você pode fazer com todo cuidado, com luvas, máscara, etc. Pegar do tanque externo, com um pote, ali, uma caneca, né, algo especializado, que você já deixou, de preferência de alumínio, porque o químico, como eu te disse, corrói muitas coisas, então tem que ser um material especial. Você pega então aquele pote ali, traz e preenche aqui. De preferência sem os regs, tá? Porque se você jogar aqui vai respingar, vai sujar o outro olho. Então sem os regs, você joga aqui, preenche um pouco, né? Porque depois o reg vai ocupar volume, não esqueça. Então você vai jogar aqui um litro talvez, revelador, com outra caneca fixador, né? A água entra automático, não precisa, certo? E aí tá pronta a nossa limpeza do tanque externo e da processador. Então, outra coisa importante também, né, que a gente tem que ter cuidado é com a água, né? Essa água, o ideal seria filtrar ela, tanto a que vai circular na processadora durante o processo de lavagem, mas também a água que a gente usa para preparar o químico e até a própria lavação geral dos tanques e da processadora, tá? Então, esse é um tipo de filtro, existem outros, né? A água entra por aqui, sai aqui, tá? E você tem, então, um filtro que você vai trocar, né? De acordo com o seu uso, com a sujeira, digamos, da sua água, tá? E conforme também o fabricante indicar. Então, isso aqui vai filtrar a água, certo? E vai garantir o quê? Que você tenha menos chance de colocar um grãozinho de areia, algum particulado no seu tanque de revelação, de fixação, e com os rolos, né, já que eles fazem uma pressão razoável, essa partícula, né, esse grão de terra acabe prendendo na gelatina. Então é importante sempre cuidar, não só da água, mas como a gente falou também da limpeza da processadora para tirar os cristais que com o tempo acabam sendo formados no próprio químico.